Boa madrugada, pessoal. Minnesota Vikings 34, Dallas Cowboys 26, at Jerry's World em Dallas, né? Aparentemente ser eliminado para os playoffs era o que DJ McCarthy precisava para acordar e ter uma partida fora do que a gente imaginava que ele teria esse ano ainda. Vamos lá que a gente tem muita coisa para conversar sobre esse jogo, né? E sobre até o impacto para o resto dos times na temporada. Lembrando que Minnesota, como eu falei no começo, já entrou no jogo eliminado, né? Já foi eliminado mais cedo com os jogos que aconteceram. E Dallas entrou precisando vencer para se manter um jogo do Eagles, se eu não me engano. Vou confirmar aqui agora pra gente, mas eles ainda não estão 100% eliminados, mas agora é uma questão do Eagles perder duas partidas. Exatamente. Eles ficariam, no caso, 7-6-1, né? E aí eles ficariam a uma derrota do Eagles barra uma vitória deles. Uma das derrotas que teria que ser em um dos jogos para Washington, que o Eagles enfrenta o Washington 2 vezes nas próximas 3 semanas, se eu não me engano, também de maneira alternada. Agora, no caso, eles precisam de 2 derrotas para conseguir esse empate e conseguir essa classificação como vitória de divisão. O Wild Card, aparentemente, já foi pro saco. Cara, assim, vamos começar falando um pouquinho de quem ganhou, vamos começar um pouquinho falando de Minnesota. Minnesota me surpreendeu muito positivamente nessa partida. Não a defesa ela tá dentro do que a gente esperava, a defesa de Minnesota ela segue sendo elite, Brian Flores segue sendo coordenador de elite, ele segue conseguindo fazer qualquer quarterback, por melhor que seja, ficar extremamente desconfortável. A gente tem Jonathan Greenard, Van Ginkel, Dallas Turner entrando e nem impactando tanto sim, mas assim, ainda assim impactando. A gente tem Blake Cashman, a gente tem uma secundária com Byron Murphy, Isaiah Rodgers, a gente tem Harrison Smith, que o tempo passa e também tá aí igual Vinho jogando bola. Então, assim, se for utilizar nomes para pensar nessa defesa, você tá lotado. E se for usar rendimento para pensar nessa defesa, você tá lotado também, sabe? Eu tava conversando com um amigo que é Minnesota, ainda agora assistindo o jogo, e eu falei para ele que talvez, para mim, essa foi a melhor atuação de Minnesota que eu vi esse ano. Tirando o blowout, mas o blowout foi contra um time ruim, então eu honestamente não excluí essa da minha comparação. Ele citou a do Lions e eu acho que, de uma certa maneira, eu ainda coloco essa do Lions, essa na frente da do Lions. Porque a do Lions teve muito a ver com o azar do Lions, o azar, assim, né? A incompetência, a incompetência do Lions nas terceiras descidas. Ela teve fatores exteriores que não necessariamente foram forçados por Minnesota, faz sentido? Enquanto nessa partida, parece que tudo que acontecia com Dallas vinha do plano de Minnesota. Eu senti Minnesota no controle do jogo, sabe? Dallas tem um ataque fortíssimo e ainda assim ficou o primeiro tempo inteiro sem o Javonte Williams, né? Que no primeiro drive sai com uma lesão no ombro e vira questionável. Achei até que ele não voltaria ao jogo, ele volta no intervalo, depois do intervalo. Consegue ainda fazer uma partida com 15 carregadas para 90 jardas, correu muito bem com a bola. Você tem Sid Lamb entregando 110 jardas, como sempre. Você tem o Flurney aparecendo mais uma vez muito bem como terceira peça nesse ataque de Dallas, né? No corpo de recebedores, com 40 jardas, 4 recepções em 5 targets. A outra recepção que não aconteceu foi naquela bola no final do jogo, em que basicamente o deck bota uma for verticals e só joga a bola para frente para eles tentarem, né, pontuar rápido e com o field goal empatar a partida. E ela seria interceptada pelo Harrison Smith, se eu não me engano, e ele tira do Harrison Smith. Então você acaba contando um target para ele não recebido, mas se você parar para olhar, foram 4 targets e 4 recepções.
Infelizmente, a gente teve mais uma partida sumida do George Pickens. George Pickens que tem toda essa situação que a gente já sabe do comportamento dele, tem ele reclamando em rede social, e a gente sabe da temporada dele, a gente sabe que talvez esteja aí um pouco do erro do Schottenheimer, talvez esteja aí um pouco do erro de Dallas, que seja não demonstrar consistência no envolvimento do George Pickens na partida. A gente já viu em outros jogos aqui, eu já vim aqui e falei de outros jogos de Dallas, por exemplo, contra a Kansas City, né? Em que você vê a diferença que faz você ter dois caras de elite abertos na lateral do seu campo, assim, sabe? Dallas estava sem o seu tackle, né? Machucado, seu left tackle, não jogou a partida, jogou o reserva de novo. E o reserva também se machucou, então, em determinado momento, entre o terceiro left tackle, que eu não vou me lembrar o nome, se eu não me engano, mas já passou pelo Bengals. Não vou lembrar o nome agora, infelizmente. Mas, cara, assim, posso até buscar aqui para ver se eu acho. Acho que eu não vou conseguir achar isso agora, não. Enfim, a gente não pode também esquecer, né, da partida do Brandon Aubrey, estranhíssima. Pela primeira vez desde que eu vejo o Brandon Aubrey na liga, eu vejo uma partida em que ele erra não só um, mas dois chutes. Ele que é tido para muitos como o melhor kicker da liga, e eu não acho absurdo nenhum pensar nisso. É um kicker que torna chutar 60 jardas, 50 e muitas 60 jardas algo que ele faz dormindo de olho fechado. E na partida de hoje ele chutou, deu dois chutes para fora que fizeram falta. Fizeram falta porque vieram em momentos que poderiam. Não é nem assim, a partida não foi só a 6 pontos, sim, mas mesmo assim, nos momentos em que esses chutes foram aconteceram, eles mexeram com o momento 1 do jogo, né? A gente teve um Dak Prescott muito pressionado, muito pressionado, desconfortável a partida inteira, novamente, por essa defesa acima da média elite mesmo do Minnesota Vikings. Uma pena esse time estar eliminado, uma pena de McCarthy não ter clicado nessa temporada, apesar de que a gente já vai falar dele, mas uma pena as coisas não terem dado certo, porque era tal qual a defesa do Texans, que eu estava falando recentemente, era uma defesa que seria interessantíssima de se ver no playoff. É complicado porque eles estão numa divisão também que, assim, não seria o suficiente, não é o mesmo caso, né, de Houston, apesar de ser um caso, eu usar o Houston como exemplo, que é uma divisão que para essa vaga ser obtida precisaria de muito mais coisa, né? Assim, a gente tem um Dak Prescott acertando 23 passes de 38, quase chegando a 300 jardas, com rating de 84, não passando para nenhum TD. Não foi uma partida ruim do Dak, eu gostei da partida do Dak, eu gostei das chamadas, eu gostei de Dallas como um todo. Eu só achei que Dallas foi literalmente superado. E curiosamente foi superado por um time que novamente estava desclassificado, já não tinha mais que disputar. Isso tem acontecido com o Saints, que, né, eliminado, vence Tampa Bay semana passada, entregando a divisão para Carolina. E nessa semana vai e vence Carolina, devolver a divisão para Tampa. Então, assim, não só isso, outros times, mas eu digo Saints muito por ser o meu time, eu ter a experiência de assistir, né? Mas assim, na defesa de Dallas, eu acho que tem que ver qual foi a situação do Quinn Williams, que sentiu durante o jogo. Isso é um pouco complicado. Esperamos que não seja nada sério. Eu não vi honestamente para onde vai, mas novamente o Logan Wilson, para mim, marcou o seu impacto. É mais uma assinatura que ficou um pouco escondida por causa da chegada do acabei de falar do Quinn Williams, mas é mais uma vez um jogador de impacto. Essa dupla dele com o Overshawn fazendo uma partidaça, tem um tackle em que ele segura no ar e ele impede o first down com o TJ Hawkinson se atirando, né,
e ele segura e puxa ele pelas pernas com ele no ar, e ele impede o first down. Uma baita de uma jogada assim, tipo, de tirar o chapéu de verdade. E Dallas, eu não lembro que estava na transmissão, mas ele comentou uma realidade que junta com o que eu falei há um tempinho atrás, que eu falei que, assim, para mim, uma pena essa reação de Dallas ter vindo um pouco tarde demais, né? Eles ainda têm chance, eles precisam de um milagre, mas eles ainda têm chances de classificação, de passar o Eagles, justamente por esse empate, né? Que eles têm a diferença. Então, o Eagles perdendo 2 partidas para Washington, o que é muito difícil, eles conseguiriam, por causa desse empate e também por causa da questão da divisão, ultrapassar o Eagles e buscar os playoffs, mas honestamente a gente sabe que isso muito provavelmente não vai acontecer e que a temporada de Dallas também já foi pro saco, apesar de não ser oficial, né? Mas eu acho que eles progrediram muito. Tem que se ver o que vai ser feito com o Pickens ano que vem, provavelmente vai ser pago, possivelmente por Dallas. Mas assim, um time que tinha muitas questões, eu acho que agora se resume a acertar um pouco da secundária, conseguir de repente uma ou outra peça ali para a linha ofensiva. Você encontrou no Javonte Williams o seu running back, que eu sinceramente não acho que ninguém mais imaginava que o Javonte Williams renderia o que ele está rendendo esse ano. E é isso. De volta ao ano que vem, de volta ao drawing board, e vamos buscar o que pode ser feito para que Dallas dê o próximo passo no ano que vem. Né? Agora vamos para o lado de Minnesota. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho do J.J. McCarthy. Assim, primeiro, 15 de 24, né, para 250 jardas, um TD e uma interceptação, um rating de 108. A gente teve no grupo de recebedores de Minnesota, o T.D. Hawkinson com 5 targets e 4 recepções para 66 jardas, Jordan Edson com 2 recepções também para 66 jardas em 2 targets, sendo que ele teve uma de 58, então assim, né, isso maqueia um pouco os números. A gente teve o Justin Naylor com 47 jardas em 3 recepções, teve até 2 touchdowns, né, tem até aquele que ele cai no chão e preocupa um pouco, a gente achava que era uma coisa mais séria, mas no final ele acabou levantando e ficando tudo bem. E a gente tem um nome que preocupa no final de tudo, que é Justin Jefferson com 8 targets, 2 recepções e 22 jardas. Ele já vinha com um acúmulo de 13 jardas, se eu não me engano, nas últimas 2 partidas. E se somar essa agora, ele tem 35, somando as 3. Então, assim, e não é por falta de buscá-lo, sabe? É bizarro, porque a gente viu um J.J. McCarthy melhor, a gente viu um J.J. McCarthy acertando passes interessantíssimos em janelas apertadas. A gente viu. Eu ainda assim tenho um problema com um pouco do touch dele. Eu sinto que ele é um quarterback muito bruto, digamos assim. Eu sinto que ele é um quarterback muito acelerado. Que ele não consegue. Uma das piores falhas dele para mim é que ele não consegue deixar o jogo vir até ele. Ele diversas vezes comete erros por tentar acelerar o movimento, tentar acelerar a mecânica dele de passe, tentar cortar o movimento que ele estava fazendo para acertar uma bola mais rápido, tal, e sempre com o corpo inteiro, né? Na transmissão foi feita a comparação, tal qual um pitcher, sempre com o corpo inteiro, sempre com o corpo inteiro. Então, assim, isso faz uma diferença muito grande. Foi uma das melhores, se não a melhor partida dele, né? E só que é impressionante como ele não consegue se conectar com o Justin Jefferson, eles não conseguem entrar na mesma página. Ele chega a passar um touchdown para o Justin Jefferson, mas ele é anulado por se eu não me engano, um problema de formação. Depois o touchdown até sai, é um touchdown do C.J. Ham, se eu não me engano. É exatamente do C.J. Ham. Mas é impressionante como no jogo eles não conseguem se encontrar. As coisas não conseguem se alinhar. Me lembra muito dos primeiros anos assim que Baker, obviamente o Baker, assim, com todo perdão, é um quarterback muito melhor do que o J.J. McCarthy, na minha opinião. Mas me lembra muito o Baker, que nos primeiros anos dele conseguia fazer o jogo acontecer com todos os recebedores de Cleveland, menos com o Odell Beckham Jr.
sabe? Que também era uma anomalia. Eu acho que o Jefferson é mais jogador, tá? Mas, assim, que era o que eu quero dizer é assim: você ter uma anomalia e você de algum jeito não conseguir encontrar, no caso, fazer com que ela e o seu QB se encontrem e maximizem mais ainda esse ataque. O que está faltando contra isso? Você vê, e não é falta de oportunidade, você vê ele desperdiçando o Jefferson livre em algumas rotas, livre. E ele de repente acelera o lançamento e sai um baita de um overthrow, a bola passa por cima dele e já se desperdiçam, e mais uma jogada se reseta e frustração acontece. E, cara, assim, a off-season vem aí para isso, né? A off-season vem aí para isso. Essas próximas partidas, se a gente tiver um DJ McCarthy jogando o que ele jogou hoje, eu acho que ele faz por merecer mais um ano. Eu acho que ele faz por merecer a gente testar a evolução dele na off-season, né? Lembrando que isso é um first take, eu não parei para ver 100% do tape do jogo, isso pode ser mudado, mas num first take eu acho que ele fez por merecer. E é isso, cara. Assim, como eu já falei, Minnesota vai para 6-8, já eliminado. Dallas vai para 6-7-1, com uma micro chance de ir aos playoffs ainda, mas a gente sabe que é dificílimo de acontecer. Concordou comigo? Discordou de mim? Deixa aqui nos comentários, né? Redes sociais, tanto as minhas, né? Quanto as do canal, quanto as do PP, quanto as do Léo, vão estar aqui na descrição, tá? Amanhã a gente está de volta com a live já. E é isso. Fica o Lucas Abrantes aqui com mais uma análise pós-jogo. Muito obrigado pela companhia. Não esquece de deixar o seu like e cogite virar membro do canal. Deixe seu like, deixa um comentário aqui se você concorda, o que você acha, qual a solução, sendo torcedor de um dos times, não sendo, discordando, concordando de mim. Sempre aqui embaixo, porque você mostra para o YouTube que esse vídeo é interessante para ir para outras pessoas. A gente está na busca dos 1.500 seguidores. Já chega lá, já. Valeu? Obrigado, tamo junto e tchau.